Interesse. Outra coisa, puxando sobre esse assunto da falta de compromisso com a verdade, tem alguns pontos que nesses últimos tempos recentes ficaram muito claros nesse sentido. E de uma falta de comprometimento com a verdade, não só com a mídia ou com até críticos, mas com os próprios apoiadores deles. Porque citar alguns pontos. Um ponto que ele vem defendendo, a questão da possibilidade de fraude em eleições, a necessidade de que, mediante o uso de votos de papel, isso seja resolvido. Na verdade, não há, é bem claro que não há nenhuma evidência de que votos de papel sejam mais seguros. Pelo contrário, ele inclusive se contradiz, porque ele, de certo modo, suporta a alegação do Trump de que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas e lá as eleições foram de papel, com cédula de papel. Aqui no Brasil, jamais se teve elementos concretos que demonstrassem que alguma eleição tenha sido fraudada através do uso do voto eletrônico, que é um meio moderno, seguro, rápido. A gente viu o caos que foram, por exemplo, essas últimas eleições americanas, a gente não vê nada parecido aqui. E é importante, inclusive, mencionar alguns pontos até de ordem financeira, econômica, né? O custo que isso traz. O TSE fez um levantamento e viu que nos próximos 10 anos se gastaria cerca de 2,5 bilhões para fazer essa impressão das cédulas, sendo que é uma coisa desnecessária, seria um gasto desnecessário e em torno de uma questão que o Supremo Tribunal Federal já mais de uma vez disse que era inconstitucional. Então me parece que a justificativa dele para a necessidade de usar os votos de papel não condiz com o que ele realmente pensa sobre isso. Por que realmente ele quer que sejam os votos de papel? A gente tem que correr atrás dessas informações porque o compromisso com a verdade não está presente. Um outro ponto, uma declaração até não repercutiu tanto, mas me chamou a atenção, foi que ele passou a defender que haja algumas restrições na lei de ficha limpa. Tá? A lei de ficha limpa tem algumas particularidades, a depender do crime que algum agente político seja condenado, alguém que tem pretensões políticas, ele fica inelegível, fica com direitos políticos suspensos, tanto após a condenação em segunda instância até o julgamento definitivo, quanto por um determinado prazo após o cumprimento da pena. Tá? Hoje, após a lei da ficha limpa, que foi instituída através de lei complementar, de iniciativa popular, com uma legitimidade democrática bem forte, uma lei que veio do povo e que passou, então, após pelo Congresso, né? E ele passou a defender que, na verdade, haja restrições a isso, que se diminua o período de inelegibilidade, e, inclusive, aí veio um argumento que ele utilizou a ele para fundamentar isso e arregimentar os apoiadores deles a suportar também essa tese. Ele diz, eu mesmo sou processado no Supremo Tribunal Federal por uma ofensa a Maria do Rosário. Então, vejam qual é o argumento dele. Eu mesmo posso ser prejudicado por isso. E, na verdade, isso é mentira. Isso é mentira porque, se tu analisares a lei da ficha limpa, não são todos os crimes, não todas as condenações que geram inelegibilidade, que geram essa restrição dos direitos políticos. São determinados crimes pensados que tenham relação com o mandato político. Por isso que um crime de injúria, por exemplo, por mais que se possa repudiar ele não gera uma inelegibilidade. Então ele, na verdade, utilizou um argumento mentiroso, sem compromisso com a verdade, simplesmente para trazer um apoio dos eleitores dele para, mais uma vez, esse assunto que ele defende, sem que a gente saiba, novamente, verdadeiramente qual é a intenção dele por detrás disso. E, por último, eu queria falar sobre essa relação, essa questão da imprensa, que, para mim, é o ponto mais importante dessa falta do compromisso dele com a verdade, é essa relação com a imprensa. Porque, ao mesmo tempo que se fomenta, a gente vê se fomentar cada vez mais a utilização como fonte de informação unicamente dos meios que ele propaga, tanto dos meios que acabam indo por redes sociais, quanto dos pronunciamentos que ele faz em lives, cada vez mais se ataca a imprensa. E a imprensa, na verdade, é e sempre foi um canal de difusão de informações, uma defesa da população, não é? Justamente para que tu não fique submetido a ter que aceitar sempre uma versão oficial, uma versão única, uma versão de governo,
E quando a gente defende a imprensa, a gente não defende só um viés da imprensa. É importante que tenham todos os vieses para que a população possa escolher aqueles que ser submetido, ser sujeito a diferentes narrativas das questões e poder analisar e ver qual que a ele parece mais adequada, né? E minar a imprensa sempre foi uma conduta de governos autoritários, e isso no Brasil aconteceu muito em razão disso que na nossa Constituição nós temos diversas proteções à imprensa, é instituída, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, inclusive também a garantia do sigilo da fonte aos jornalistas, e um E a outro lei de ponto muito imprensa foi importante. declarada inconstitucional, né, Pedrão? Só para complementar aí. Perfeito, perfeito, a lei de imprensa também, baita ponto. E uma questão interessante para a gente parar para pensar, existe uma questão que envolve o direito tributário, que é a imunidade sobre o papel de livros, periódicos, se chama a imunidade, como que, agora me fugiu. A imunidade sobre livros, periódicos, a dita imunidade cultural, que é uma imunidade de impostos sobre papel utilizado pela imprensa, papel utilizado em livros, periódicos, enfim, na propagação de informações. E isso se deu muito porque no Brasil, em tempos de governos mais assumidamente autoritários, uma forma de tentar calar os opositores era instituir tributos fortes sobre a imprensa. Então, em razão disso, a nossa Constituição, nossa Carta Política assegura garantias à imprensa, traz inclusive uma imunidade tributária à imprensa, né, para que ela tenha liberdade, possa subsidiar a população de informações, possa trazer pontos de vista diferentes que não só uma única narrativa do governante. Não, eu Quer acho falar que, aí? e complementando aí o que o Pedro falou agora, Pedro Henrique, essa questão, acho que a gente trouxe da verdade, do compromisso com a realidade, assim, dos fatos, é uma coisa que eu acho que tem que ser levada muito em conta, e ela é essencial para a democracia, né? Isso já se via quando nós chegamos nesse ponto que, que essa característica da falta de compromisso com a verdade era algo marcante no que viria pela frente. Tinham vários candidatos de direita à esquerda que apesar de discordar entre si, tu percebia esse compromisso com a verdade, com a democracia, com a realidade dos fatos, com a Constituição Federal, mas deu no que deu, né? E realmente, esses ataques à imprensa, eu acho que nós, às vezes, a imprensa, como qualquer setor, ela merece críticas, como ninguém é perfeito na sua atuação, mas ela, como instituição, eu acho que deve ser, sim, defendida e preservada no país, não tenho dúvida. Isso aí, a única imprensa que eu abomino é a imprensa vermelha isenta, a chamada IVE. Essa não tem condição. Mas todos esses pontos que vocês puxaram aí, agora a partir até do penúltimo ponto que o Pedro Henrique estava falando ali, e o último também, só para a gente complementar, porque a gente tinha elencado aqui como um segundo ponto do roteiro, a Interrupção, questão. eu exijo um podcaster colorado. Vamos fazer uma ala com o rosto colorado. Só que tem Eu que. exijo. Eu Só tô que tem que, saindo da conversa. só que tem que fazer, né? Tem que gravar, tem que editar. Boa sorte pro podcaster colorado. Mas esse segundo ponto que a gente elencou, que era muito importante de falar, era o episódio recente no Capitólio. A gente colocou assim: episódio recente no Capitólio, Congresso norte-americano, se ocorresse no Brasil, e há indícios de que ocorrerá, dada a fragilidade e juventude da nossa democracia, frearíamos ou viveríamos um novo golpe? Esse ponto a gente elencou, agora o Indruzi vai comentar alguma coisa sobre isso, mas ele passa por vários dos pontos que a gente já recém mencionou, né?
Sim, esse é um ponto que ele traz bastante reflexão, porque a gente tem um histórico já de golpes de Estado aqui, e não só, né, cara? São sucessivos, e a nossa Constituição atualmente ela tem que 33 anos. Então a gente pode dizer que 33 anos de democracia, uma democracia super jovem, e dado a essas bravatas, essas seguidas falas antidemocráticas, é possível sim pensar que aqui a gente teria se tivesse um episódio como aquele, o resultado aqui seria muito perigoso, muito nocivo, principalmente porque teria um apoio muito grande, né? Talvez aqui a gente tenha uma visão totalmente diferente, porque nós temos a mesma idade ou menos que a nossa Constituição, mas a grande maioria de eleitores ainda viveu o período do regime militar e tem uma outra visão. Então, eu vejo que é possível isso acontecer aqui se tiver um episódio parecido com aquele. Eu não sei vocês aí. Eu acho que é um cenário bem complexo e que vai depender de inúmeros fatores, mas eu acho que tu acerta, Indros, enquanto tu disse que o Brasil é um país autoritário, o Brasil é um país conservador, a história do Brasil é assim. As motivações as situações que levaram a cada golpe, elas meio que se repetem na nossa história, porque se tu for olhar quem está hoje e quem estava naquela época, são as mesmas pessoas. Então, esse tipo de semelhança nos assusta um pouco, né? Mas eu acho que realmente isso vai ser é um problema, né? Até porque, como a gente falou no início aí do episódio, ele deixou avisado, né? Então, eu acho que isso vai depender um pouco também de como a população vai se apegar à democracia para garantir ela, né? Antes a gente falou do rompimento do Partido Republicano com o trumpismo, né? Isso se deu a partir do momento, assim, de forma como é que a gente pode dizer, mais explícita, a partir desses últimos episódios do dia 6. Mas a gente não pode esquecer que até um mês atrás estava tendo eleição lá, e apesar desse histórico autoritário dele, o Partido Republicano apoiou ele. E, salvo algumas vozes, o Partido Republicano como instituição e os eleitores republicanos como corpo, assim, apoiaram Trump. E aqui, como é que vai ser? Essa é uma pergunta que eu coloco. Um, Lá, enquanto não digamos assim, não se viu essa resolução da disputa eleitoral, agora o Trump perdeu, não, então vamos pular fora. Não se havia essa ruptura. Aqui ela vai acontecer, a gente as forças democráticas, seja a direita, seja a esquerda, elas vão esperar definir a eleição, ou dependendo de quem tiver ali para disputar com ele não é tão ruim assim? Como é que vai ser definido isso? Isso é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser colocada. E também outro ponto que tem que ser avaliado é até nesse livro mesmo, que realmente ele retrata a democracia norte-americana, e isso talvez deveria ser um pouco de espelho para a forma como as outras democracias se montam e se estruturam, é a relação das autoridades, né, dos players ali, de cada uma das instituições, que no geral, esses vieses mais autoritários, o desmonte ele é feito de dentro para fora, né? Então, eu tô trocando pecinhas aqui, troca uma pecinha ali, aquela pecinha ali ele já é mais apoiador, já tem uma visão que eu posso manipular. Então, esse é o tipo de situação que a gente vê em algumas das instituições aqui. Troca um ministro da saúde, bota outro, aí bota outro, aí bota exatamente. batatinha. Bota batatinha. Mas quando tu faz essas mudanças, mexe esse tabuleiro, tu começa a armar ali o teu cerco, né, cara? Então isso torna um pouco mais fácil, e é isso que me preocupa se algum episódio parecido com aquele acontecer aqui. Mas veja bem, Indro, só para antes de dar a palavra ao Pedro Henrique, lá aí aparece uma das críticas, por exemplo, ao livro que eu te falei, porque lá o sistema é completamente diferente daqui, certo? Mas aqui, digamos que dos inúmeros candidatos,
ele era o autoritário, certo? Nós não tínhamos, dos candidatos viáveis, não tinha outro que fosse autoritário. E apesar disso, apesar de todos os outros candidatos não serem autoritários, grande parte deles se abraçou nele. E eu pessoalmente tenho a impressão ou o receio de que, dependendo de como for, isso pode acontecer de novo. E aí, nós já sabemos de tudo. Isso já sabíamos em 2018, mas agora ainda nós temos esses 4 anos aí, por enquanto 2, né? Vai que termina antes. Uhum. Mas e aí, entendeu? Lá, esse de dentro para fora, como é diferente daqui, talvez não aconteça, mas entende a minha preocupação? Essa discussão, ela acaba indo lá na direção da discussão que lá no grupo do Direito Romano a gente já chegou à conclusão que ela volta e meia ela volta e a gente já nem discute mais, a gente já dá risada do assunto, que é o famoso o PT elegeu o Bolsonaro, né? Aquela questão que o Brasil, a maioria dos votos no Bolsonaro eram votos anti-esquerda, anti-PT, chega de roubalheira, aquele voto assim. E hoje eu já não vejo mais, é difícil assim. Eu não sou tão, né, não sou tão entendido, não acompanho tanto, mas eu já não vejo mais esse cenário. Eu já entendo assim que antes era muito fácil para qualquer pessoa com viés de direita optar pelo Bolsonaro, porque se não fosse o Bolsonaro seria o PT. E agora a minha impressão que dá é outra. O Bolsonaro ele já não é mais visto como uma figura total que a direita apoia, pelo menos, não sei se é o jeito que eu enxergo, né? Mas eu já enxergo que a direita já não pensa mais tanto assim, que o Bolsonaro, talvez contra uma esquerda mais extrema, ainda seja, né, a opção da direita, mas se eu for me considerar de direita, apesar de gostar de muitas pautas da esquerda também, eu já acho a figura do Bolsonaro, o bolsonarismo em si, um negócio meio fora da casinha, assim, meio não tem nada a ver com o que eu queria para, né? Se antes a minha preocupação era a questão de roubalheira do Brasil, hoje a minha preocupação é um pouquinho maior. E naquela época eu não via tanto isso. Então, não sei, me dá a impressão que aqui no Brasil o negócio é mais essa ruptura entre a direita e o bolsonarismo, ela, para mim, pelo menos, parece mais clara, né? Aqui é torcer para o pêndulo e para o centro, né? Ir mais ao centro, para a gente ter uma política um pouquinho mais moderada e que consiga ter avanço, né? Da forma, sempre jogar só pelos extremos não dá certo. Diga, Pedro. E puxando esses assuntos que vocês trouxeram agora, o que o Nick acabou de trazer, me parece que, de fato, a forma mais significativa e mais efetiva da gente lidar com tudo isso aí é através do voto, né? O exercício do nosso voto, que é um dos nossos direitos mais importantes, direito constitucional, cláusula pétrea, não pode ser tirado da gente de forma nenhuma. Ver como que a gente vai se portar aí diante das próximas eleições que já, querendo ou não, já se avizinham. Mas aí, retomando um pouquinho a pergunta do Indrusiak, como que se lidaria com essa questão se ocorresse no Brasil hoje, aí também retomo o que disse o Pedro, né? Concordo com ele que é difícil de prever como que seria a reação e depende muito do povo. E o povo ele anda muito maleável, até em razão dessa opinião pública que vem sofrendo muitas manipulações, né? É um pouco difícil de prever, mas é um dos pontos mais importantes, porque, de certa forma, o que dá sustentação para a Constituição, que é o que sustenta o nosso sistema político, é o povo, né? Se diz que nós vivemos num sistema de supremacia constitucional, que o que prevalece, o Supremo não é nem o Poder Judiciário, nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo. É a Constituição que está no centro, que dita a forma dos outros, o que submete os outros poderes. E o que sustenta essa supremacia constitucional são duas coisas. Uma, a rigidez, as cláusulas pétreas, aquilo em que a gente não pode mexer, e a outra coisa é o que o Daniel Sarmento, o autor de quem eu gosto muito, chama de sentimento constitucional, né? Que é uma coisa que a gente vê em outros países. Nos Estados Unidos eles têm isso muito forte, talvez um pouco até demais, mas é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil.
um sentimento constitucional, um apego pela nossa Constituição, pela defesa da nossa Constituição. Como que o nosso povo se manifestaria diante de uma tentativa de golpe de Estado como essa? Não vou tentar palpitar, porque também acho que é uma incógnita. Mas trago um outro fator muito importante, que é também a postura dos militares, né? Muitos já estão atribuindo esse insucesso aí desse pretenso golpe, dessa pretensa, não sei descrever o que foi essa situação estranha que aconteceu, se daria diante de uma ausência de apoio de militares, né? E é um ponto muito importante, a gente sabe quando se trata de poderes no Estado, até porque um judiciário diante de um poder tomado de fato por militares, ele não consegue fazer nada, do que vale uma ordem do judiciário, uma ordem do STF, uma ordem do Congresso, se os poderes estão tomados e fechados, né? Não vale de nada. Como se comportaria as nossas Forças Armadas? O E histórico de parece que atleta deles talvez... não nos ajuda, né? Dá medo o histórico de atleta deles aí. É, e parece que o nosso governo vem se cercando cada vez mais e buscando apoio nessa ala. Então, talvez aí seja um ponto que, concordando com o que diz o Indruzi, que seria possivelmente mais propenso que uma tentativa como essa desse certo por aqui do que por lá, onde eles têm uma democracia sólida, eles têm um regime político, uma constituição vigente desde do século XVIII, né? E tem um sistema já muito mais consolidado. Pedrão, tu falou agora do sentimento constitucional. Tu quer sentimento constitucional maior que o do presidente? Ele falou esses tempos que a Constituição era ele. Tu quer um amor próprio maior que esse ainda? É impressionante, né? E tu falou agora do... Ele achou que ele era o Rei Sol, né? O Estado sou eu, como é que era? A frase do Luís XIV lá, em francês. Mas, enfim, tu falou agora do Daniel Sarmento e é de um texto que tu vai provavelmente aprofundar logo mais. E eu vou só pensar uma frase aqui que me chamou a atenção e é justamente isso. Tu falou agora do povo, como o povo se comporta. Vamos lá, então. E quando a sociedade elege representantes dessas ideologias, é pouco provável que ela reaja caso tais políticos, uma vez instalados no poder, violem barbaramente os direitos fundamentais ou destruam as instituições e as estruturas da democracia, rasgando a Constituição. Afinal, já se sabia de antemão que eles pretendiam agir assim, dessa forma, quando chegassem ao poder. E é exatamente o que eu falei antes e é o que se viu. Já se sabia de antemão que era assim. Esses movimentos antidemocráticos, eles não caem do nada, eles não surgem do nada. Um Já se parênteses bem via... curtinho, bem curtinho. O texto do Sarmento foi escrito antes das eleições. Só um parênteses, por favor. Sim, sim. Continua, Pedro. Esses movimentos, eles não caem do céu. Eles se constroem, eles se consolidam por diversos fatores e quando vê, eles tomam conta e aí não tem, é difícil de segurar. E é isso ali, e ainda nesse ponto, tu observa que ele possui a legitimidade porque ele foi eleito pelo voto popular. Só que esse voto popular, que agora a gente questiona mas como é que tá fazendo isso? Isso já se sabia. Então, é uma situação, assim, complicada. O povo... Tá, mas esse povo colocou lá. Claro que pode mudar de opinião, daqui a 4 anos, daqui a mais 2, a gente torce para que mude. Mas é algo... É um paradoxo, assim, né? Sobre o sentimento constitucional, a única coisa que eu queria comentar é que a impressão que me dá é assim... As únicas vozes que eu vejo, digamos assim, do povo defendendo a Constituição, tipo assim, eu acho que, num geral, o povo brasileiro, assim, né, o que é a média do povo brasileiro? É bem, digamos assim, uma classe bem simples, né? Eu acho que é uma galera que não vê a importância da Constituição como ela deveria ter, né? Como o Pedro Henrique falou aí, que deveria ser tipo o centro entre o judiciário, o legislativo e o executivo, deveria ser a Constituição protegendo tudo. E me parece que as vozes que levantam a democracia / Constituição
normalmente são as vozes daqueles grupos de esquerda e acaba sendo, não sei, para mim, pelo menos, me parece que a galera entende como tá defendendo a Constituição e a democracia é de esquerda, sendo que deveria ser o mínimo, né? Deveria ser assim, se eu tô na dúvida de qualquer coisa, eu não sei o que eu quero para o Brasil no futuro, eu deveria pelo menos proteger a Constituição, né? Se eu tenho alguma coisa para me agarrar, é nela. Kaiser, só acho que a gente tem que ter cuidado um pouco. Quando a gente fala, eu entendi o que tu quis dizer, a questão do simples, a galera mais assim, uma classe, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o brasileiro, e eu acho que especialmente a classe mais alta da sociedade, ela tem um problema com a lei. A lei é ruim. A lei é sempre, para mim, a lei é um estorvo, ela me incomoda, a Constituição, quantas vezes nós já escutamos, é muito direito e pouco dever, esse tipo de coisa. A lei é só para os outros, para mim, ela é um incômodo. E isso a gente até pode ver no dia a dia da nossa sociedade, quantas vezes as pessoas com mais capacidade financeira, elas são... A lei não se aplica para elas. Isso acontece. E eu Sim. acho que isso é no geral. Eu acho que a lei por óbvio, a Constituição, ela é entendida como um problema, como um obstáculo a eu fazer alguma coisa, como o Estado me impedindo de fazer algo. É difícil tu ver alguém entender a Constituição, é o nosso ponto alto do nosso Estado democrático de direito, é a Constituição da nossa República. Ninguém entende assim, ninguém. Grande parte não entende assim. Grande parte é um papel que eu não sei o que serve para mim. Ou quando eu sei, é alguma coisa que me atrapalha. Alguém diz, não, porque lá na Constituição tem um negócio lá dos bandidos, não sei o quê, entendeu? É esse tipo de discurso que aqui não... É um discurso geral. Eu acho que isso falta realmente, um entendimento do que é a Constituição. Sim, a impressão que me dá sempre é que a Constituição, ela, né, demorou para a gente conseguir ela e tal, chegar na Constituição de 88 ali, e a impressão que me dá foi difícil chegar nela. Quando chegou, confirmou, tal, ela ficou vigente e ela estipulou muito, ela foi uma Constituição boa, digamos assim, ela estipulou muitas bases, assim, e me parece que a tendência ela, como é que eu posso dizer isso? Ela chegou no ponto mais razoável e a partir dela, tudo que é mudado, tudo que é uma briga para mudar, não dá para dizer que é tudo, né? Mas a tendência é serem restringidos alguns direitos, digamos assim. Se a flexibilização ela tende muito mais para o lado de acabar com certos direitos fundamentais do que de aumentar eles, né? Parece que a flexibilização ela sempre... Então, quanto mais forte a democracia, a Constituição fosse, me parece que ela seria mais forte para, né, não tomar tanta, não ser flexibilizada, não ser levada como algo leve, como algo, isso aí é só mexer. É o papo que pelo menos eu sinto quando o nosso presidente vem com isso, assim, mas isso aí é porque eu sou a Constituição, eu sou o Brasil, eu sou, sabe, né, para Direitos, mim... Kaiser, só direitos fundamentais, esses que querem restringir, que sequer são concretizados, né? Isso a gente tem que ter, que a grande parte dos direitos fundamentais previstos na Constituição não chegam à imensa parte da população brasileira, né? Sim, sim. E o ponto que a gente queria mencionar agora, que seria até o último ponto, né, que a gente elencou só 13 e o debate era bem aberto sobre isso, era basicamente isso. Quais mecanismos temos para conter avanços antidemocráticos perpetrados por líderes eleitos, freios e contrapesos, seria esse papo. E aí seria sobre a democracia militante. Se eu não sei até se o Pedro Henrique se ele quer dar uma aprofundada agora nesse ponto. Eu achei que o Galop ia falar algumas coisas sobre isso também, e daí depois eu para militante, mas vocês que sabem, podemos fazer assim. Eu ia falar só uma Não, coisa. complementa e depois eles cortam qualquer coisa. Isso.
Eu vou fazer só uma entrada então, de como frear isso, e daí tu fala, Galope, pode ser? Tu tinha alguma coisa para falar disso aí? Que eu Mas achei qualquer agora, coisa a gente vai. tu disse que ia me complementar, eu não ia falar mais nada. Não entendi. Tá, mas vamos lá. Ah, não, é bom sobre formas, mecanismos que se tenha para conter avanços antidemocráticos perpetrados por líderes eleitos. A gente está falando justamente sobre isso, né? A gente está falando justamente sobre isso, que é a Constituição. É o centro do nosso ordenamento jurídico, é o que prevalece, é a supremacia constitucional no nosso ordenamento jurídico, e ela tá aí justamente para isso, né? Ela faz parte da democracia, o papel do judiciário, né, como defensor principal da Constituição, não que os outros poderes também não interpretem e não defendam a Constituição, mas o judiciário, em tese, tem a última palavra, digamos, há quem discorde, mas que diga que deve haver mais diálogo interinstitucional, mas o judiciário é quem, em tese, está aí para defender a nossa Constituição e para estabelecer até mesmo limites da democracia, né? E quando o poder judiciário, ele muitas vezes afasta a medida dos outros poderes, porque foram contrários à Constituição, isso não significa que seja uma medida antidemocrática, muitas vezes pelo contrário, porque o Poder Judiciário ele também tem uma parcela, porque o Poder Judiciário ele também tem uma importância muito grande na nossa democracia, porque democracia não é só a vontade da maioria, democracia se fala que democracia ela tem em tese dois sentidos, ela tem um sentido formal. O sentido formal da democracia é simplesmente tu seguir as regras do jogo, né? Os líderes serem eleitos por voto, e isso é democracia formal. Mas existe um outro conceito de democracia substancial, né? Existe um conceito de democracia material. Existe um conceito de que democracia, então não é só tu respeitar as regras do jogo, é tu defender direitos fundamentais, tu defender direitos humanos, o povo que ele tem que votar, mas ele também tem que estar informado sobre em quem ele está votando, não é? A Carta Democrática Interamericana é um documento muito interessante, elaborado no âmbito da OEA, da Organização das Nações Unidas, que fala muito sobre isso, tá? No cenário, principalmente da América, envolvendo basicamente a América Latina, de que para que a democracia seja efetivamente desenvolvida e funcione no nosso continente, é necessário não só que se respeite as regras do jogo, que haja eleição com votos. A gente já viu muitas vezes na história que eleição com votos não basta para que sejam, né, para que as eleições sejam limpas. É necessário que haja desenvolvimento social, que haja educação, que as eleições sejam limpas, né, que haja controle das eleições. Então, e o judiciário tem um papel muito relevante também nisso aí. Aí, retornando um pouquinho sobre a questão dos limites, as maiorias elas não podem fazer tudo. E aí tem uma frase muito interessante do Luiz Roberto Barroso falando sobre isso. Ele diz: a democracia não é apenas a circunstância formal do governo da maioria. Ela também tem também uma dimensão substantiva que envolve a proteção dos direitos fundamentais de todos, inclusive e sobretudo das minorias. É por essa razão que, se houver 8 cristãos e 2 budistas em uma sala, os 8 cristãos não podem deliberar jogar os budistas pela janela. As maiorias não podem tudo. Eu até complementando isso que o Pedro falou, eu acho que esse é um ponto fundamental da discussão sobre a democracia. Será que esses avanços autoritários também não decorrem dessa excessiva formalização da democracia e também esse desmonte da democracia material? Porque a desigualdade, esse retrocesso social que a gente está vendo, ele com certeza favorece esse tipo de discurso autoritário. Tem um livro chamado O Precariado, que é escrito por um autor inglês, o Guy Standing, que ele fala que o precariado como uma classe social em formação, que seria o proletariado precário, na verdade, né?
Ele fala sobre essas relações de trabalho. E ele fala que essas pessoas são, sobretudo, inseguras, mas inseguras em direitos, inseguras em relações de trabalho, em formar uma identidade no trabalho. E essa parcela da sociedade que saiu desses empregos, que davam a elas uma certa estabilidade socioeconômica, como elas perderam isso e elas não conseguem encontrar esse lugar na sociedade, elas têm uma tendência em acatar e se verem identificadas com esses discursos autoritários. E, na verdade, é o que a gente consegue ver hoje. Por exemplo, o eleitorado do Trump nos Estados Unidos é, sobretudo, brancos, trabalhadores operários brancos. Aquele cara que era de classe média, perdeu o emprego na montadora de carros, que fechou, foi para outro país e ficou indignado, daí acha que o imigrante vai vir roubar o emprego dele e cria essa raiva e vota no Trump, vota num cara que é autoritário, entendeu? Sim. E eu acho... Só pegando esse gancho, tu falaste aí dos eleitores do Trump, eu li um livro recentemente também, que é do Mark Lillard, que é o progressista de ontem e do amanhã, e ele dá uma explicada do porquê que esse perfil específico de eleitor, ele migrou, ele foi para essa onda mais populista, e faz uma crítica exatamente ao Partido Democrata lá. O Partido Democrata começou a abraçar tanto essas questões, esses movimentos sociais mais minoritários, dos imigrantes, do Black Lives Matter, entre outros, que esqueceu que a base eleitoral maior, base eleitoral, também são esses trabalhadores brancos que perderam seus empregos, enfim, e eles não se tocaram, talvez, num ponto mais estratégico, não querendo abrir mão das minorias, mas sim entender que para se eleger não bastam só as minorias, tem que fazer uma política para todos. E a partir do momento que tu deixa essas pessoas, esse tipo de eleitor, a mercê, como eles ficam desamparados dessa insegurança deles, eles vão para esses discursos mais populistas, né? E, na verdade, essa destruição da democracia material mesmo, isso é um... Com esses autoritários que assumem o poder, ela, na verdade, não retoma uma perspectiva que antes havia. Porque não tem daí como tu voltar para aquele, digamos, ou criar uma democracia melhor com alguém que a despreza, né? Não tem condições de acontecer isso. E eu acho que esse é um ponto que nós temos, a discussão tem que se basear. A desconstrução da democracia material, desses direitos fundamentais, como eles não chegam à população, isso contribui fortemente para a própria destruição dela. O Estado, a destruição do Estado em última instância, digamos assim. Então, eu acho que essa questão da desigualdade e da falta de desenvolvimento socioeconômico, dessa distribuição, eu acho que é um ponto fundamental nessa discussão sobre a democracia. E só para complementar, o que o Pedro falou sobre a importância do judiciário nesse papel de guardião também da democracia, ele às vezes também atua, de certa forma, ele dá voz, ele não contribui para isso. Agora, o Pedro citou o Barroso, ao mesmo tempo que ele está certo no que ele diz ali, ele em outros votos diz que o Supremo tem que ouvir a voz das ruas. Isso o Lênin Streck até é um crítico. O que é a voz das ruas? Nesse caso, tem uma pesquisa que diz o que é a voz das ruas. O que é o judiciário? É essa onda contra essa força contra-majoritária, ou é o cara, ou é a